Isso. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Wilde Cardoso Gontijo Júnior. Eu trabalho aqui na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós estamos iniciando agora a nossa reunião anual de alocação de água para o sistema hídrico Alto Pardo, né? Mais especificamente ali a montante, ou seja, acima do reservatório Machado Mineiro. Agora são 14 horas e 42 minutos, hoje é dia 21 de junho de 2022. Então, inicialmente, eu gostaria de solicitar aos participantes que dissessem seu nome e instituição que representam, ok? Então, vamos começar aqui pelo André Carvalho, por favor. Boa tarde, Wilde. Boa tarde a todos. Meu nome é André Carvalho. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui na gerência de mananciais e segurança de barragens da Embasa e estou substituindo a nossa gerente, Ana Paula Meira. Obrigado. Deusdete. Deusdete, por favor. Lembrando que os microfones estão desligados, tem que ligar o microfone. Deusdete. Vamos para frente, Edilson. Boa tarde. Meu nome é Edilson Bandeira, representa a Copasa. O colega aí, Deusdete, também, ele representa a Copasa também. Ok, obrigado, Edilson. Hernando. Olá, boa tarde a todos e todas. Sou Hernando, estou como assessor da FETAENG, do Polo Regional Norte. Ok, obrigado. Jane Silveira. Boa tarde a todos. Sou representante da Comissão do Alto do Rio Pardo pela consultoria Progel. Obrigado. Sônia Prata. Boa tarde a todos e a todas. Sônia, eu sou assessora da FETAENG. Obrigado. Leonardo de Almeida. Bom dia, Wilde. Bom dia, boa tarde, Wilde. Boa tarde a todos. Leonardo de Almeida, sou coordenador de fiscalização aqui da Agência Nacional de Águas. E Lia Souza. Boa tarde a todos. Eu sou Lia, sou ribeirinha. Moro na margem do Rio Pardo. Obrigado. Luiz Henrique. Boa tarde, Wilde. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique. Hoje estou como coordenador de fiscalização substituto, junto com o Léo Almeida e com o Wilde aqui na ANA. Obrigado. Marcos Aurélio. Boa tarde a todos. Marcos Aurélio, estou aí com a Jane Silveira, junto com a consultoria Progel. E da Neide. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Neide e eu estou na assessoria da FETAENG. Tem alguém aqui identificado como Sindicato de Indi. Quem que é? Sindicato Indaiabira. Sindicato de Indaiabira. Quem está aí identificado como Sindicato de Indaiabira? Vamos para frente. Tamires, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tamires e estou presidente do comitê da bacia do Rio Mosquito e afluentes do parque. Okay, obrigado, Tamires. Wesley. Wesley. Oi, boa tarde a todos. Aqui é o Wesley, né? Sou coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas do Norte, do IGAN. Estou aqui para participar com vocês. Ok, todos estão apresentados. O Deusdete já conseguiu ativar o microfone, Deusdete? Boa tarde a todos. Tudo tranquilo. Taiobeiras. Ok, Copasa da Taiobeiras. Ok. Bom, então nós temos... Estou sentindo falta aqui de alguns usuários aqui que até falaram que iam participar e não estão ainda.
Mas vamos lá. Nessa reunião, nós vamos ter uma parte inicial. Uma parte inicial em que a gente vai apresentar aí para vocês a situação das águas aí do Alto Pardo, né? E depois nós passamos ao debate e no segundo momento a gente faz então a previsão do que deve ocorrer aí no Rio Pardo e de como que devem se dar os usos da água em função do novo marco regulatório, tá? Eu vou compartilhar com vocês, eu queria que vocês me confirmassem aí, quando tiver aí na tela, uma apresentação que vai contar essa historinha, né, de como está a situação do Pardo aí, a partir das informações que nós temos aqui na AMA. Okay? Podem me confirmar? Vocês estão vendo aí a alocação de água? Sim, está ok. Maravilha. Maravilha. Então, nós vamos, então, colocar aqui em tela cheia. E, como eu acho que o ano passado nós já fizemos reuniões aí no Pardo, já fizemos presencial, né? E a ideia é que essas reuniões se repitam anualmente para que haja o planejamento adequado por parte dos usuários, em especial durante a estiagem, né? Para que a gente possa evitar ou, pelo menos, diminuir conflitos aí entre usuários. Então, nós vamos aqui passar por uma revisão da alocação de água do ano passado, né? O que aconteceu, e depois passamos, então, para a alocação deste ano para o próximo período. Este ano ainda a gente está apresentando um gráfico para vocês, que está presente hoje nos boletins mensais, que são encaminhados aí para todos, que é este aqui que está sendo mostrado na tela. Né? Nós fizemos esse gráfico, mas não achamos que ele fosse suficientemente claro, né? Mas como é o gráfico que nós já apresentamos nos boletins, a gente vai utilizá-lo agora para poder tentar aí passar para os senhores e para as senhoras aí como que se deu a vazão no rio, lá na estação Passagem das Éguas, que fica logo depois ali de Rio Pardo, né? Um pouquinho para baixo de Rio Pardo. Então, nós estávamos no ano passado em maio, o lado esquerdo aqui mostra as cotas da régua da estação Passagem das Éguas, né? E nós temos aqui, na parte inferior do gráfico, informações de julho de 2021 até junho de 2022. Né? Temos também, em linha cheia, preta, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o cursor, né, que eu estou apontando, a vazão que foi observada naquele trecho do rio, né, a cota do rio. E em pontilhado, qual seria a vazão prevista para o ano anterior, tá? Para o ano de 2021. Então, como vocês podem ver, essa linha preta e a linha tracejada, elas ficaram muito próximas durante o período de estiagem até outubro, e a partir de outubro, em função das chuvas na região, houve um descolamento, né? E isso é o erro que a gente gosta sempre de cometer, né? Porque quando nós fazemos a previsão, a gente faz a previsão para a situação mais crítica. E, felizmente, aconteceu aí de termos um período bom de chuvas. Prova disso é que não é possível nem ver aqui a parte superior dessa curva, tal a vazão que foi observada aí no Rio Pardo. Depois disso, né, o Rio Pardo ele encheu e começou a descer aqui em março, abril, mas ainda numa situação bastante interessante, né? E nós estamos hoje no que nós podemos chamar de estado hidrológico azul, né? Que é aquele que está acima dessa linha verde tracejada que está aqui mostrada no gráfico. Bom, então a primeira observação importante é que nós saímos de uma situação, o ano passado, em que a vazão do rio estava próxima a 250, na cota 250, e hoje nós estamos numa cota bem superior,
felizmente, graças às chuvas que aconteceram aí na região. Bom, o ano passado nós já estabelecemos aqui as condições para a captação das águas em função do que fosse observado nas cotas da passagem das éguas. Então, esse ano a gente vai fazer algo parecido, eu não vou me apegar muito a essas informações, que a gente vai depois trabalhar isso de forma mais detalhada para 2022, 2023, né? O importante é aqui na parte de baixo, que nós estamos recebendo aí da Copasa as informações das captações feitas aí para Taiobeiras e Berizal, né? E são vazões que a gente esperava que fossem em torno de 80 litros por segundo, mas elas estão aqui, em média, em torno de 45 litros por segundo, conforme pode se observar aqui de julho de 2021 até maio de 2022, né? Há algumas variações aí mês a mês, né? Mas o valor ele está, diríamos, bem inferior àquele que nós temos outorgado para a Copasa, tá? Outra informação, acho que relevante, né? Todos acho que acompanharam, é de que a gente aprovou o marco regulatório, né, para os usos das águas. Isso estava previsto para agosto de 2021. Acabou acontecendo em setembro a publicação do marco regulatório, e desde 1º de outubro nós temos novas regras para a utilização da água e também para as outorgas aí no Alto Pardo, né? E essa é uma informação bastante importante que eu tenho certeza que você já até conheciam, tá? Tendo em vista esse novo marco regulatório, nós dividimos, na verdade, o Rio Pardo em trechos, né? O trecho Alto Pardo é aquele que fica acima do reservatório Machado Mineiro. Não sei se vocês conseguem ver aqui, nós temos 2 pontos de controle, o PC1 e o PC2. O PC1 é a estação Passagem das Éguas, perto de Rio Pardo, de Minas. E o PC2, ele fica um pouquinho para baixo de Berizal, e é justamente o limite do lago da hidrelétrica Machado Mineiro, tá? Então, todos os usos nesse trecho, né, que é um longo trecho do rio, passaram a ser agora regulados de forma mais permanente, né, e controlados por esse novo marco regulatório, tá? E o que diz esse marco regulatório? Tá? Aqueles que não tiveram oportunidade de ter acesso ao marco ainda, nós vamos passar aqui rapidamente só em algumas informações que eu julguei relevantes para essa reunião, né? Mas o marco regulatório, ele é um instrumento que permite à ANA estabelecer aí tanto as condições para uso quanto para a outorga. E ele é efetivado por intermédio de uma resolução assinada pela diretoria da Agência Nacional de Águas, né? Então, nós temos aqui o artigo 2º desse marco regulatório, que eu acho que é muito relevante aí para quem está aqui hoje, são as vazões que vão orientar as outorgas, né? Como vocês sabem, a outorga é um instrumento que visa destinar as águas ao uso privado, né? E isso se dá a partir do momento em que a gente estabelece uma disponibilidade ou uma quantidade de águas sujeitas ou prontas para serem outorgadas. E no caso do Alto Pardo, nós dividimos essa quantidade de água, né, que foi 750 litros por segundo em vazão média anual, em 3 quinhões, 3 partes. 100 litros por segundo sendo reservado ao uso do abastecimento público, 550 litros por segundo sendo reservado a usos maiores, e 100 litros por segundo
para usos menores, né? Isso tudo foi feito baseado nas estimativas que foram feitas aí na região, né? Inclusive com a participação de vocês. E esses números são aqueles, então, que vão determinar a quantidade de água que vai ser outorgada e até quando a gente vai continuar outorgando, tá? Quero destacar aqui que o parágrafo 9º desse artigo 2º, ele diz respeito à análise de requerimento para regularização de usuário que independa de outorga de direito de uso, tá? Conforme previsto nessa tabela. E o que nós temos aí nos articulado, né, com o pessoal da região, na verdade, o Cristiano Zinato é o técnico da ANA que está mais em contato direto com vocês, é de que esse número aqui de 100 litros por segundo, ele vai ser destinado a um conjunto de usuários, né, que vão ser cadastrados e levantados aí na região, dentre aqueles que efetivamente usam a água do Rio Pardo para as suas necessidades e produção, né? Então, a gente ainda está aguardando, né, que essa relação completa de usuários chegue à ANA para que nós possamos analisar o conjunto das solicitações e emitir as outorgas, uma para cada usuário, mas considerando esse conjunto, tá? A outra questão relevante é com relação à prioridade da análise das outorgas, né? Como essa aí é uma região que já tem conflito de uso, inclusive agravado naqueles anos de 2015 até 2019, 2020, pela falta de água aí no Rio, né, nós estabelecemos no marco regulatório uma ordem para a emissão das outorgas. E essa ordem passa por seguir esses 5 itens. As primeiras outorgas a serem concedidas são aquelas referentes à transferência de titularidade, ou seja, eu já tenho outorga, eu só transfiro para outra pessoa, né? A número 2, segunda prioridade, é a renovação das outorgas vigentes solicitadas dentro do prazo previsto na resolução do Conselho Nacional, que é de 90 dias, antes do vencimento. Em terceira prioridade, usos que já tenham sido regularizados por outorga e que perderam esse prazo. E, em quarta prioridade, usos existentes, mas que não tinham sido regularizados anteriormente. E na quinta, são os demais usuários que venham a requerer. Importante, mais uma vez, é lembrar que não existe aqui concorrência entre os usos pequenos e os grandes, uma vez que tem uma cota para pequeno e uma cota para grande. Bom, qual que é a situação atual, né? Hoje, não houve nenhuma solicitação de transferência, né? Nós, então, passamos para a segunda prioridade. Nessa segunda prioridade, já foram emitidas outorgas para 3 empreendimentos, são aqueles que estavam pedindo a renovação e cumpriram os prazos previstos na legislação, né? A Rio Dourado, Carlos Humberto e Carlos Humberto. Passamos, então, a analisar a prioridade 3, né? Aqueles que perderam esse prazo, e também já foram emitidas aqui 10 outorgas para esses usos, e estamos, então, agora começando a prioridade 4, que é daqueles usos que não tinham outorga, mas já eram existentes. Então, a gente está nesse processo ainda de regularização. Bom, fora essa questão da outorga propriamente dita, nós temos uma questão que é fundamental aí no Alto Pardo, que é a nossa capacidade de controle
das outorgas, né? Como vocês sabem, quando nós concedemos uma outorga, essa outorga pressupõe que o titular da outorga vai cumprir exatamente aquilo que foi autorizado, né? Como há usuários muito maiores, nós temos feito em vários sistemas hídricos a escolha daqueles maiores para que eles sejam objeto de um controle mais perto, mais próximo. Não quer dizer que os menores também não devam e não serão controlados, mas esses maiores, eles devem ter um sistema de monitoramento dos volumes mensais captados e encaminhar a ANA até o 5º dia útil do mês seguinte, por meio do aplicativo Declara Água, né, ou por outra forma que a ANA definir, né, as informações relativas aí às captações feitas mensalmente, aos volumes captados mensalmente. Tá? Bom, eu acho que era de forma geral, antes de passar para a questão de estados hidrológicos, algo assim, eu queria dar uma paradinha aqui, né, para ver se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma questão aí que vocês gostariam de colocar que está equivocado no que eu coloquei, ou que não está tão preciso, né? Então, vou abrir aqui para inscrições, né? Se alguém gostaria de tirar alguma dúvida, aproveite agora, por favor, com relação a isso que eu já apresentei. Lucas Sucupira, por favor. Boa tarde, Hilde. Boa tarde a todos. Então, eu não estava conseguindo entrar na reunião, porque parece que tinha 2 links, um link antigo e esse. Eu estava tentando entrar pelo antigo. Eu só queria que se pudesse, o senhor fizesse um breve resumo do que foi discutido até agora, se mudou alguma coisa do marco regulatório que já foi publicado, ou isso é apenas uma revisão dele? Não, você não... Na verdade, o que eu coloquei, Lucas, você que é um cara que acompanha os boletins, só repassei aqui as informações mais importantes aí dos boletins, né? A situação do Rio, que o Rio hoje está no estado hidrológico azul, que nós vamos conversar sobre isso mais à frente, né? Falei também sobre a publicação do marco regulatório, os principais temas dele, que nós estamos num processo de regularização, né? E a gente não começou ainda a falar sobre as condições de uso, não, tá? Falamos também sobre a questão do monitoramento, né? E aí eu não sei se aqui os meus colegas aqui da Superintendência de Fiscalização gostariam de aproveitar e falar alguma coisa aí sobre o aplicativo, o Declara Água, sobre ações aí, sobre do controle da fiscalização da ANA. Aí, Luiz, Léo, fiquem à vontade aí. Wilde, só para deixar claro para os usuários, tá, que a gente está acompanhando, tá, o envio dos volumes pelo aplicativo Declara Água, tá? Alguns usuários já receberam um ofício número 27 de 2020, já receberam o ofício número 3 de 2021 da SFI, né? Que são os ofícios que a gente orientou a instalação, né, e o envio dos volumes via Declara Água, tá? E conforme você comentou, né, isso está explícito lá no marco regulatório, no artigo 6º, né, do marco regulatório 101, da resolução 101 de 2021, e que os usuários com abastecimento público, né, em geral, então a Copasa, a Embasa, elas precisam enviar o Declara Água, né, e também os irrigantes com volume superior a 100 mil metros cúbicos por ano, tá? Eu só queria pedir para os usuários, quem estiver atento aí, que atualize seus cadastros no site do Regla, entendeu? Que a gente os ofícios que a gente manda via correio estão sendo devolvidos, o pessoal não tá recebendo, né? E aí, às vezes, a gente consegue um contato via celular e o Ciro consegue entrar em contato com os usuários pedindo para fazer essa leitura do Declara Água, tá? Mas vamos atualizar aí os endereços para a gente conseguir essa comunicação direta via Correios também, tá bom? Obrigado, Wilde. Ok, Luiz, só um detalhe, Luiz, 10 mil metros cúbicos por mês, porque é um pouquinho diferente
de outros locais? Aí você falou anual. É o que está na tela, tá? Só para 10 mil metros cúbicos, perfeito. mensal, tá? Só para ficar claro aqui, né? Então, a gente então tem esse processo, né? Eu queria até aproveitar aqui o pessoal da FETAENG, da empresa, e eu acho que é Progel, saber de vocês como que anda esse processo de cadastramento dos pequenos usuários, para que a gente possa já ter essa regularização o mais rápido possível, né? Então, FETAENG, Progel, fiquem à vontade aí para poder se manifestar sobre isso. Tamires, por favor. E os novos barramentos vão demorar a começar a ser analisados ou já estão sendo? Ok, vamos lá. Importante. Nós temos aqui, na verdade, um barramentão, né? Que é o Berizal. Esse aí, você sabe que isso é uma obra enorme. Essa obra aí, ela está, diríamos, fora do nosso controle. E temos os barramentos já existentes até agosto do ano de 2021, né? E esses barramentos, eles estão sujeitos à regularização. Novos barramentos, somente se eles provarem que não vão atrapalhar os outros, tá? Então, a priori, né, novos barramentos não devem ser feitos, salvo se houver aí uma comprovação hídrica, né, de que nós estamos agregando água. O que a gente tem incentivado, Tamires, é a construção de barramentos fora do leito do Rio Pardo, até para poder aproveitar aí a possibilidade de captação em dobro da outorga em períodos de maior quantidade de água no reservatório. Inclusive a Copasa, né, Edilson, está pensando em um investimento nessa linha. Depois o Edilson, se quiser falar um pouco sobre isso, eu acho que é importante, né? Que eu acho que essa é o grande ganho, ou seja, quando tem muita água no rio, eu pego água, guardo no meu terreno para o período de estiagem, eu poder passar ele com maior tranquilidade, tá? Então, que é o estado hidrológico azul, tá? Então, mais barramentos no rio, vai ser, já digo para vocês que vai ter muita dificuldade em ter qualquer autorização da ANA para novos barramentos, além daqueles que já foram sujeitos à fiscalização, outorga, que já existem no Rio, tá bom? Ficou claro, Tamires? Sim, sim. Tá? Edilson, você quer falar um pouquinho sobre os barramentos que vocês estão projetando aí lá para cima? Não, falo sim. Como o Rigoto falou ontem na outra reunião, a Copasa está em andamento nesse projeto desse reservatório, né, que é fora da calha, próximo da estação de tratamento lá, pensando assim, num reservatório que dure pelo menos 5 a 6 meses, né, para suprir esse período de crise hídrica. Então, é um barramento, né, parecido que já está construindo, salvo engano, Rigoto na parte lá de Patos, da região sul, e ele é revestido com lona, né, e com profundidade maior para evitar essa evaporação. Então, no período, né, maior, né, o rio estiver cheio, a gente bombeia toda essa água, né, para o reservatório, e no período seco a gente vai utilizando ela na estação de tratamento. Ok. Um resumo breve. Ok, obrigado. Só aproveitando, Edilson, então, depois queria que você desse uma checada nesses números aí que estão sendo informados para a gente, de captação de Taiobeiras e Berizal, que me parece que estão menores do que aquilo que deveria ser, né? Como eu mostrei aqui, ó, nós Eu temos aí... chequei, é isso mesmo. Já chegou? É isso mesmo? A média está em torno de 45 a 48 litros por segundo. Então é isso mesmo. Então, o valor que está sendo informado está correto. Ok. Não está correto. A média de 24 horas é isso mesmo. Ok.
Bom, então vamos em frente aqui, né? Então, nós temos aqui, vou passar, então, voltar lá. Isso. Então, vamos lá. No Pardo, nós temos uma regrinha de uso da água, né? Que é baseada na cota do rio, lá na estação Passagem das Éguas, que a gente chama de PC1, né? Ou seja, vocês estão visualizando essa tabela, que ela está no artigo 4º da resolução. E fala o seguinte, quando a cota lá está maior do que 253, todo mundo pode pegar o dobro da água prevista na outorga, tá? Obviamente que se a outorga está correta, não é razoável pegar o dobro. Mas se eu tiver, como o Edilson acaba de nos apontar aqui, um exemplo, se eu tiver um reservatório, eu posso bombear para esse reservatório no limite de 200%, ou seja, 2 vezes o volume mensal que está previsto na outorga. Se a cota estiver entre 244 e 253, é o que a gente chama de estado hidrológico verde. E nessa situação, as outorgas são permitidas em 100%. Se tiver na estação amarela, que é de 234 a 244, há uma redução para os usos maiores, ou seja, os usos menores e o abastecimento continuam com 100%, e os usos maiores passam a ter uma restrição de 50%. E se estiver na situação vermelho, né, há também uma redução do abastecimento público e também os usos menores, né, que passam também a ter que se virar com 50%. Então, essa é a situação que a gente previu e discutimos com vocês, né? Ok? Bom, como que está este ano? Para a gente ter uma ideia de como que está 2022 frente a todos os anos que a gente tem de monitoramento, nós fizemos um estudo baseado nessas informações disponíveis, né? Então, nós temos aqui um gráfico que espero que seja razoável para vocês entenderem, que mostra que cada barrinha dessa é o mês do ano, tá? De abril a outubro. Então, de abril a outubro, como vocês podem ver, e era esperado, as vazões vão diminuindo em todos os anos, né? Certo? Então, todos os anos há aí essa regrinha da natureza, que é vazão maior em abril, diminui em maio, junho, julho, e em outubro pode vir até a aumentar, como aconteceu aqui em 2009 e 2011. Tá? Bom, por que nós fizemos isso? Para que a gente pudesse verificar qual que é o ano que estaria mais próximo da situação observada em 2022, né? E a partir desse estudo, verificamos que os anos 2007, 2014 e 2022, eles têm vazões observadas em abril e maio, que é o azul e o verde, parecidas com as vazões observadas em 2022, tá? Essa é uma metodologia que a gente tem, que é mais simplificada, para poder tentar prever o que vai acontecer daqui para frente, certo? Então, baseado nessa análise, nós traçamos algumas curvas, né? Então, nós temos aqui essa curva azul, que é a curva superior, é do ano de 2007, em que houve uma quantidade maior de água durante todos os meses. E tivemos aqui dois anos, 2021 e 2014, em que essa quantidade foi menor, né, do que o que nós estamos aqui observando nessa curva laranja. Tá? Então, com base nessas informações, foi possível de fazer essa linha tracejada, tentando prever o que vai acontecer até 31 de outubro. Tá?
Então, repetindo, a nossa previsão está baseada no que foi observado nos anos 2007, 2014 e 2021, né? Então, 2022 é um ano que está no meio disso. Ele tem menos água do que em 2007 e mais água do que em 2014 e 2021. Então, em função disso, nós utilizamos algumas ferramentas aqui de estatística para podermos, então, fazer essa previsão, tá? Com essa previsão, né, nós podemos enquadrar os usos aí nos estados hidrológicos, tá? Então, nessa figura, nós já temos aqui explicitamente somente o ano de 2022 e como que a vazão deve se comportar lá em Passagem das Éguas, né, até 31 de outubro. Então, a expectativa, né, é de que somente lá para meados de setembro é que nós vamos ter aí uma redução mais significativa, né, e que este ano, provavelmente, nós não teremos situação do Rio no estado amarelo, tá? Se as chuvas vierem como normalmente vem em final de outubro, novembro, né, nós já vamos ter o rio se recuperando. Então, ou seja, para fins de planejamento dos usuários, né, de quaisquer usuários, essa é a informação que a gente considera mais razoável para passar para vocês, tá? Então, aqui nós temos um gráfico baseado nas vazões e aqui nós temos um gráfico baseado nas cotas, tá? Essas informações nós passamos para vocês aí na apresentação, e talvez essa apresentação esteja um pouquinho mais atualizada, porque quando nós fizemos isso, nós não tínhamos ainda as informações mais recentes. Mas a primeira coisa que eu queria saber de vocês, se tem alguma dúvida com relação a esse estudo que nós fizemos, se está fácil de entender, porque esse estudo vai atender também a nossa aquele gráfico inicial todo complicado que eu mostrei para vocês, vai ser substituído por esse mais simples, para que a gente tenha nos boletins, a partir agora de julho, essa informação bem clara, quando que está no azul, quando que está no verde, no amarelo e no vermelho. Bom, então, eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida ou se eu posso continuar. Pois não, Sônia? Eu fiquei com uma dúvida, de repente passou despercebido, sobre quando você fala sobre essa redução significativa até setembro. Eu não entendi muito bem, porque logo em seguida eu estou entendendo que ela não vai ser significativa. Aí eu me perdi um pouco nessa informação. Tá. Este ano, felizmente, né, Sônia, em função da quantidade de chuva que caiu aí na região, nós estamos prevendo isso que você está vendo na tela, né? Ou seja, o rio, ele vai ficar numa boa, ele vai, lógico que a vazão vai caindo no tempo, mas ainda lá ao final de setembro, nós ainda teremos ainda ele no estado hidrológico verde, ou seja, como eu falei anteriormente, o verde é 100% para todo mundo, certo? Ok? Então, há um decaimento, mas não chega a comprometer aqueles usos que estão previstos para serem outorgados. Ok? Ficou mais claro agora? Ficou? Ok. Mais alguém? Não? Lucas, ficou melhor assim, Lucas? Não, tudo jóia. O outro gráfico também era bom, só que a partir de fevereiro parece que parou de marcar a linha tracejada, azul. Ficou só as demais, por isso que eu estava sempre questionando. Entendi. Mas eu acho que agora ficou mais claro, né? Não, ficou tranquilo. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, então nós temos essa situação, né,
E o que nós temos que fazer aqui? Estabelecer entre nós as condições, né, para o uso da água por intermédio de um termo de alocação de água, né? Então, a gente já preparou aqui previamente esse termo, né? E ele está aqui na tela, vocês conseguem ver aí, termo de alocação de água, ok? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Então, a gente vai, então, registrar aqui essas informações que a gente passou, né? Como vocês sabem, essa reunião está gravada, as informações todas de apresentação, termo de alocação, convite, gravação, está tudo disponível nesse link aqui de alocação de água no site da ANA. E a gente, então, coloca nesse instrumento as informações regulatórias que são importantes, né? Qual que é a resolução da ANA, que define esse tipo de condição de uso, que é a resolução 101, como que está a cota da estação Passagem das Éguas, no caso aqui, no dia 20 de junho, que foi a data de ontem, né? E aquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aqui colocamos no item 2, né, as informações relativas ao uso da água em função da cota do reservatório. Ou seja, além de ter já no marco regulatório, a gente já coloca aqui com uma coluna a mais. Ou seja, nós temos as finalidades aqui na coluna da esquerda, na segunda coluna nós temos as cotas da estação, as faixas, né, de cotas, e as suas correspondentes condições de uso. E aqui, nessa última coluna, nós temos aqui a previsão dada por esse estudo que nós fizemos, tá? Então, isso é para que vocês tenham claro, ou seja, se utilizar isso do jeito que está previsto aqui, até 26 de setembro, está todo mundo tranquilo. Porém, nós temos incertezas nesse processo, tá? Essas incertezas são oriundas da série, que é uma série pequena. Nós só temos informações de 2007 para cá, isso, sob o ponto de vista da hidrologia, é pouco tempo, né? E nós temos incerteza também sobre os usos, né? Uma vez que podem haver usos que não estão autorizados e que estão tirando água do rio indevidamente, tá? Então, caso uma dessas duas incertezas aconteça, é importante que vocês se atenham às cotas, tá? Ou seja, o que vale é a cota. A previsão é uma orientação para o planejamento de vocês, tá? Então, por isso que nós colocamos uma nota de rodapé, que as datas indicadas como previsões nessa tabela são somente orientativas para o planejamento dos usuários. No caso de seu atingimento antecipado, né, ou seja, do atingimento antecipado dos estados hidrológicos, os usuários devem obedecer às condições definidas pelas cotas da estação Passagem das Éguas, explicitadas na tabela e na resolução 101. Tá? Bom, e nós temos, então, a tabela 2, né, que mostra aquelas ações que a gente vai ter que fazer aqui para poder dar continuidade a essa melhoria na gestão da água e no Alto Pardo. Então, a ANA é responsável pela manutenção contínua da medição da cota na estação Passagem das Éguas, que a gente faz isso com a estação telemétrica, com medições a cada 15 minutos. A captação, os volumes captados mensalmente, essa é uma obrigação dos outorgados, submetidos a monitoramento. Nós vamos fazer ainda este ano uma estimativa das captações, tendo por base o consumo de energia elétrica para irrigação, né? E a gente precisa que os outorgados, né, estejam aí com os equipamentos em dia, né, conforme marco regulatório, para que essas informações sejam
seja dada publicidade a essas informações para todos os usuários, tá? Então, diríamos, sob o ponto de vista assim, das informações que nós tínhamos com relação ao uso da água, eram essas, e eu queria saber de vocês se vocês têm mais algum tema a tratar aqui com relação à alocação das águas do Alto Pardo. Alguém mais? Não? Ninguém? Ou eu estou falando muito, estou dando sono em vocês, né, Tamires? Ou então, vocês não estão ouvindo o que eu estou falando, né, Tamires? Um dos dois. Tá tão bom! Depois, né? Tá agradando todo mundo e todo mundo vai ficar calado. Tá bom. Bom, aí, então é o seguinte, então nós temos isso. Aqui, Tamires, nós criamos no ano passado, você lembra aquela comissão, né, formada pelo Lucas Sucupira, né, e a Janicelme, que são os representantes dos usuários aqui, não é isso? Associação, o que é ARPA mesmo, Lucas? O que é isso? Associação dos Irrigantes do Alto Rio Pardo. É a ARPA mesmo, não é isso? Isso. Tá bom. Aí temos o representante aqui, os dois da Copasa, né? 2 representantes aqui do sindicato, né? Esse do sindicato de Indaiabira e do sindicato SP, né? O Melvino e o Aurindo. 2 representantes da FETAENG, que é a Adriana e Marilene, que não estão aí, né? E um representante do MAB, que é o Dalisson, né? A ideia dessa comissão é de que vocês possam aí ajudar a gente e vocês mesmos a fazer o acompanhamento, né? Para ver se as coisas estão indo do jeito que a gente previu, né? E se tem alguma questão, né, que a gente pode, vocês podem aí solicitar a Ana, tá? Para que a gente possa desenvolver outras ações no sentido de dar mais apoio a vocês, tá? Então, essa comissão, não sei como que o comitê está lidando com isso, Tamires, mas a ideia é que a comissão ela se dê aí como um órgão assessor até do comitê, né? Também, né? Mas aqui nós temos inscrito aqui a Adriana. Ô, Adriana, eu acabei falando que você não estava aqui, hein? Boa tarde, Wilder. Boa tarde. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou um pouco rouca, não sei se você vai conseguir me ouvir. Estou te ouvindo. Duas questões. A primeira foi que você perguntou como andam os nossos cadastros. E assim, eu te falo que muita boa vontade a gente está tendo, mas também está tendo algumas dificuldades. E, inclusive, a gente estava até conversando esses dias, depois também da possibilidade de estar tirando algumas dúvidas com vocês em relação a isso. E aí, a segunda questão é que essa comissão, como está feito agora um novo termo, vai manter, tem como alterar, porque eu andei acompanhando, só que agora eu não estou mais, eu me afastei, eu estou em outro setor, inclusive eu pedi a colega para estar participando, que ela vai estar assumindo aí essa questão dos cadastros. Aí eu não sei se é só fazer a substituição, tem que mandar, se é possível, se não é, né? Que nós falasse. E nós podemos fazer aqui e agora. É aqui e agora. Entendeu? Por exemplo, o Lucas Sucupira e Janicelme continuam sendo os representantes da Associação dos Irrigantes, ou Lucas? Sim. Sim. Copasa, Erlen e Edilson, é isso? Edilson? Oi? Erlen e Edilson continuam aqui, representantes da Copasa? Continua sim, continua como representantes. Ok, então vamos lá. FETAENG, Adriana e Marilene. Vocês já escolheram qual que é a sua substituta, Adriana? Vou pedir ela para falar aí. Neide. Na hora que eu levantei, não sei, estava esperando ele chamar. Então, eu sou Neide, já apresentei no início da reunião, eu estou chegando para a FETAENG agora,
né? Estou na assessoria, na questão ambiental, então eu vou estar acompanhando. Nós fizemos até uma reunião com o Darmison, que você falou, com os sindicatos agora há pouco. Eu estou chegando agora e eu vou estar acompanhando de agora para frente. Vai ter o Sindicato de Abir, eu acho que está na reunião, falando um pouquinho sobre o cadastro, né, que você perguntou como que está. A Adriana já adiantou, está com algumas dificuldades. Então, nós estamos agendando uma reunião com o pessoal também para estar auxiliando e verificando como que está realmente o andamento do cadastro, as pessoas que já estão ok para encaminhar, ou quais são os ajustes que precisam ser feitos em alguns, para a gente estar finalizando o cadastro e estar encaminhando para vocês. Ok. Agora, Neide, você substituiria a Adriana na comissão? Sim. Sim. Então, eu posso preencher o seu nome aqui. Neide, qual que é? Neide o quê? Matheus Rodrigues. Matheus com TH? Não. Não, sem H. Rodrigues. Assim? Fetaeng. E o seu e-mail? neide@fetaeng.org.br. O telefone, você pode passar? Posso sim, é 31. Certo, 31. 31. Certo? 993. 9? 9327. 27. 7133. Confere aí se está ok. 993. Correto? Está correto? Sim. Ok. Ok. Bom, então, tá com relação... E a Marilene continua aí com vocês? A Marilene continua assim, viu, Wilber? Ok. Sim, ela é a diretora aqui, ela continua, tá? Tá bom. Então, nós temos, então, aqui o Dalisson do MAB e temos o Melvino e o Aurindo. Eles não estão presentes, né? Tem aqui o do Sindicato de Indaiabira aqui, que está aqui, ó. Mas ele não tá conseguindo falar, ó? Opa, bom dia, ou boa tarde, Hilder. É o Boa Darlison, tarde. representante do Sindicato de Indaiabira. Ah, sim. A gente está com um problema de comunicação no notebook que a gente está resolvendo. Eu confirmo ainda a minha participativa no conselho. Certo. E aí eu vou passar só ao Lindo para dar a palavra de confirmação da pessoa física mesmo. Ok. Dalisson, representando... Dalisson S. Almeida, representando o MAB, não é isso, Dalisson? Isso. Ok. Bom, Não vai dar interferência. Vamos lá? Oi, Aurindo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou assim. Sim. Então, eu quero continuar fazendo parte da comissão, viu? Qual que é o seu nome? Aurindo José Ribeiro. Aurindo José Ribeiro, ok. Do Mastro, não é isso? Isso. Tá. E o Melvino também continua? O Melvino continua. Então tá bom. Então acho que nós fechamos aqui, ou seja, já está todo mundo aqui dentro, né? Tá? E essas comissões, elas têm um papel para nós muito importante, porque a gente, toda vez que a gente quer entrar em contato com vocês, a gente busca o apoio da comissão ou a interlocução com a comissão, tá? Então, e vocês também podem se manifestar aí, que a gente está pronto aqui para poder atendê-los, ok? Muito bem. Contamos com essa parceria, viu? Maravilha. Lia, você está querendo se manifestar, Lia? Olá. Não, no momento não, só quando tiver dúvidas mesmo sobre a comissão é tranquilo. Tá bom. Bom, gente, então é o seguinte, como vocês viram, né, a nossa situação é confortável, esperamos que a gente esteja certo nessas previsões nossas. A gente vai, então, fechar esse documento, esse termo de alocação, né, ele é assinado pelo superintendente de regulação de uso de recursos hídricos aqui da Agência Nacional de Águas, né? E todas as informações ficam à disposição. Mensalmente, como você sabe, a partir de agora de julho, a gente vai encaminhando aí os boletins para saber exatamente
o que está acontecendo aí com relação ao rio e orientando vocês a se planejarem para esses usos, né? Então, o que eu tinha aqui para tratar aqui com vocês era isso. Não sei se vocês têm mais algum assunto ou se a gente pode concluir a reunião. Deixa eu dar alguns anúncios. Pois não, Tamires? Eu acabei esquecendo, né, de falar lá na reunião sobre a nossa agência reguladora aqui do Alto Rio Pardo, né, que foi implantada aqui pelas prefeituras. São 19 prefeituras que aderiram à agência, né. Estamos começando aí com o serviço de resíduos sólidos, para depois passar para água e esgoto. É um dos avisos, né? Precisar da gente, a gente está aqui em Itaiobeiras, com sede aqui em Itaiobeiras. E vamos começar a adesão aos novos membros do comitê. A partir de agosto, o IGAN já vai começar a fazer, vai lançar o edital, né, para a nova adesão do comitê. E com essa implantação da cobrança, eu acho muito importante aí a associação nossa aqui do Alto Rio Pardo dos Irrigantes está participando com a gente. A gente vai fazer uma mobilização para todo mundo estar aqui com a gente e participar dessa discussão da cobrança. Nós estamos discutindo agora para chegar no valor, né, para a partir de janeiro do ano que vem já começar a cobrar. Eu acho que é só isso. Ok. Cadê você, Tamires? Ok, isso tem a questão dos comitês também, né, Tamires? Que vocês vão reunir todos aí, né? Estamos fazendo um estudo, né, para reunir os 3 Jequitinhonhas, o Mucuri e o São Mateus, unificar em um comitê só, porque pela análise que já foi feita pelo IGAN, o valor que vai ser recebido pela cobrança é um valor pequeno para cada comitê. Então, não tem como se a gente for colocar esse valor, vai dar só para a parte administrativa e não vai dar com o que a gente realmente quer, né? Que são projetos, como também elaboração de plano de saneamento para os municípios. E o que a gente mais quer agora, principalmente aqui, eu estou trabalhando muito isso aqui no nosso comitê, é a produção de água. Porque até a secretária de Estado do Meio Ambiente, a Marília, esteve aqui. Nós pedimos muita ajuda dela para a barragem de Berizal. Ela está dando uma atenção assim, tremenda na parte do licenciamento, né, que é um dos itens que está mais parado, é o licenciamento ambiental. Por isso também não foi para frente a construção da barragem. Só que para a construção da barragem a gente precisa ter água, né? Então, com esse dinheiro vindo aí da cobrança, a gente pode estar trabalhando nessa produção de água aqui na nossa bacia. Ok, maravilha, maravilha. Isso aí, importante é avançar, né? Vamos caminhar para frente. Gente, então, muito obrigado aí. Eu vou encerrar, então. Eu ainda não Alô? finalizei. Ah, É o desculpa. Daverson, ainda não finalizei. Ah, Sim. desculpa, você não estava. Não. Antes de poder fechar aqui, eu acompanhei alguns trabalhos feitos pelo cadastro, e aí surgiram 10 perguntas que pediram para encaminhar para o diretório da ANA de forma geral, para quem participa do comitê de alocação. Aí eu fazerei as 10 perguntas, aí no final, aí se você sentir a vontade de providenciar uma resposta por escrito, eu transmito para essas pessoas, viu? Sim, estamos à disposição, tá? Estamos à disposição. A gente quer que a gente consiga aí regularizar todos os pequenos que possam ter água para sua produção e ter energia também mais barata aí junto à CEMIG, né? Tá? É isso que a gente quer. Tá? Mas Só fica... antes de fechar aqui, antes de eu começar a fazer as perguntas, só para salientar, colega, aí, eu acho que eu sou ribeirinho, moro bem no pé da barragem de Berizal. Até de início, a gente não precisa de uma barragem de grande potencial para poder produzir água, não. A gente tem que trabalhar com o que tem primeiro, para depois a gente ver essa questão, viu? Só. Eu vou fazer as perguntas. Quando você tiver disponível, Eu estou falando de produção de água para a barragem ter água no futuro. É isso que eu estou falando. Isso.
Mas primeiro a gente tem que pensar na população que mora próxima a ela. Eu não vou entrar nessa discussão, não, porque é Sim, política. sim, por isso eu só estou ressaltando só. Mas eu vou passar aqui as perguntas, Wilder. Aí depois você me manda em formato digitalizado, viu? Ok. Você vai encaminhar. Por que você não encaminha essas perguntas por e-mail para a gente? Mas Você eu não acha gostaria de melhor? falar para todo mundo ter ciência primeiro as Não, perguntas, para não ficar. fica à vontade, mas a gente vai responder por e-mail, tá? Tá bom? Tá. Para que o documento? O pessoal está querendo entender para que este documento. Eles sabem que é um processo de licenciamento que tem que ser feito, só porém eles querem entender de fato para que é esse documento. Porque até onde que muitos já me relatou, um senhor de 70 anos me relatou que ele nasceu e foi criado na beira do Rio Pardo. Nunca se teve esse documento e agora está querendo se ter. Qual documento? Esse documento que a gente estamos trabalhando no Alto Rio Pardo, o processo de outorga. Não, a outorga é obrigatório para qualquer cidadão brasileiro, é igual carteira de identidade. No século passado, século XIX, ninguém tinha carteira de identidade, né? Então, hoje, todo mundo que vai pegar a água precisa ter uma regularização, principalmente, o Darcy, em função da situação do Rio Pardo, que é um rio que tem menos água do que quantidade de gente querendo usar, entendeu? Então, isso é obrigatório, tá? Por que a vazão é diferenciada? Por que não consegue alterar o documento depois de pronto? Foi uma temática que o pessoal perguntou para mim uma vez já, igual, por exemplo, ele vai entrar no significante. Eles já ouviram falar boatos que não vai ter previsão de alterar esse documento por conta da PC1. Aí eles estão nessa dúvida. O que acontecerá com o rio após esse cadastramento? Que é a primeira, com base na primeira pergunta, né? Eles querem entender, vai acontecer o que nesse rio? Vai ter uma bonificação? Vai ser cobrado? Sei lá o que vai acontecer. Posso responder essa aí, que eu acho que é importante? Posso? É o Sim. seguinte, essa aí, bom, o cadastro que está sendo feito é juntar todo mundo para poder fazer uma análise coletiva das solicitações. Então, para isso que está sendo feito o cadastro, tá? Então, vai ser analisado o conjunto, né, e não um a um. Então, feito esse cadastro, cada uma das pessoas cadastradas vai receber, aqui na ANA, a gente chama declaração de regularidade de uso, tá? Ou seja, o cara vai continuar, o senhor lá que você falou, que sempre morou na beira do rio, ele vai continuar lá, mas numa situação mais confortável. Agora ele vai estar regular. Significa que se houver alguma atividade de fiscalização lá, que vai pedir para ele um documento, ele falou assim, ó, tá aqui o meu documento, eu tenho autorização para pegar água do rio, tá? Então, é nesse aspecto. E com relação à cobrança, que eu acho que não tem bonificação. A bonificação é você estar regular. É igual você comprar um carro e dirigir sem carteira. Se você dirige sem carteira, você pode ser pobre, rico, milionário, mulher, homem, preto, branco. Se você dirigir sem carteira, você vai ser autuado pela polícia. Então, o caso lá é a mesma coisa. Você vai ter sua água, mas você precisa ter o documento que comprova a sua regularização, sua regularidade. Tá? Essa é a bonificação. Agora, tem uma vantagem para vocês que são os menores. A legislação, ela impede a cobrança pelo uso da água dos usos considerados pequenos, tá? Que é aqueles que independem de outorga. Então, não é um tipo de bonificação, mas é uma isenção à cobrança, entendeu? Tá? Quantas pessoas aprovaram o marco regulatório e por quem? Muitos perguntou que foram em Rio Pardo com ônibus cheio de gente e são todas pessoas na época, todas pessoas que moram na beira do Rio Pardo e aí
Surgiu na região um comentário que foi aprovado o marco regulatório. Eles queriam entender por quem, porque nas reuniões online não participou o mesmo número de pessoas, que, por sinal, foi aprovado 69, parece, 68 foi 69, 89, parece que tem algumas reuniões que foi aprovado o marco regulatório. Oi, eu também quero ajudar nessa resposta, viu, se possível. Tá, pois não, Adriana. Fique à vontade. Fique à vontade. Dalson, eu não sei necessariamente, né, porque a gente sabe que está aqui hoje, nessa reunião, prova que é uma bacia onde tem conflito, né, e a audiência pública foi sugerida justamente para ouvir, porque a gente estava percebendo que a gente não tinha, né, representação de todos os setores. E um espaço bom é uma audiência pública, onde você ouve todos os representantes de todos os segmentos. Eu falo que, na época, eu fiquei responsável também de convidar, a gente tinha vários representantes, a gente pegou desde os usuários, né, até esses dias eu achei engraçado que tinha até um representante lá de uma, não sei se é gesseira, né, produtor de gesso. Eu tô assim, realmente, eles também precisam de água. Mas, assim, foram diversos representantes, justamente para a gente ter essa multiplicidade de usos. E aí, nessa reunião, várias pessoas se expressaram e surgiu aí porque a gente não tinha nada que regulamento. Eu acho também que esse marco, né, se me corrija se eu estiver errada, está sendo construído a várias mãos aí e aberto também a modificações. Então, assim, o que eu gostaria de falar e deixar claro aqui é que a gente está para contribuir no processo, né? Não tem nada imposto, nada forçado. Eu acho que o que não pode é os agricultores familiares ficar na invisibilidade igual estava, né? Porque a gente sabe que tem muitos usuários, e, infelizmente, a gente ainda está tentando desconstruir aquela imagem que o governo só vem para fiscalizar, ele não está para somar. Então, assim, a gente está com essa dificuldade, porque os agricultores, né, a gente sabe que eu vou fazer isso, eu vou estar me expondo, vocês vão estar me punindo, e a gente não quer isso enquanto representando os agricultores. A gente quer habilitar, porque a gente sabe que hoje não tem como a gente viver fora da lei. Lei, infelizmente, é para se cumprir, e a gente está tentando, né, e a gente sabe que isso aqui é só um início, e a gente está chamando de marco, mas não sei o que vai ser aí pela frente. Mas eu acho que os agricultores familiares, eles têm sim que estarem nesse processo também. E quando você fala da cobrança, eu acho que a gente também encontra essa questão de cobrança, porque o pequeno, a maioria está ali mesmo da sobrevivência, né? Então, mais do que justo, né, Igor? Oi, Hilde, deixa eu tentar contribuir aqui. Eu acho que está tendo uma confusão aqui. A Tamires falou de cobrança aí, não sei nem se foi o momento, mas a questão de cobrança é dos rios sob jurisdição do IGAM, ou seja, os rios estaduais. O Rio Pardo é um rio nacional que deságua no mar. Então, hoje, ainda na Bacia Nossa, não tem cobrança. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Outra coisa que eu estou vendo, parece que o Thales comentar muito, o Marco eu achei bem sensato e acredito que teve a contribuição de todas as instituições. Eu achei que a Ana foi bem sensata e flexível quanto a isso. Se for a questão da dificuldade em realizar o processo de outorga, tem um escritório em Itaiobiras que está ajudando a pessoa a fazer isso. É uma coisa relativamente simples, consegue fazer pelo computador, não vamos complicar o negócio não, que eu acho que essa diretoria da ANA foi bem acessível e flexível com todo mundo que contribuiu com o marco regulatório na época. E até então, que eu vi que o pessoal está comentando aí que o marco está em processo, o marco já foi publicado no Diário Oficial, então já está vigente. Então, acredito eu que já teve a contribuição dele, a gente tem que adaptar o manejo que ele está propondo a partir do momento que foi publicado. Por que da agilidade do cadastro? Por que ter a outorga antes do cadastro da CEMIG? O pessoal indagou muito essa questão, porque muitos relatam que primeiro a CEMIG exige uma outorga. Aí agora está sendo o inverso. Por que a ANA não anunciou as fortes enchentes do início do ano? Porque isso falou dessa tal PC1 aí, que eles têm conhecimento, especialmente o pessoal próximo a ela.
Fala em divisão das águas, mas em algumas partes do rio não tem água. Em pontos que não tem vazão d'água, o que será feito? Com tudo isso, o que a ANA vai fazer? Porque as reuniões estão sendo de formas virtuais e através de uma plataforma difícil de acessar. Alguns colocou por conta que a plataforma Microsoft Teams, muita gente recebe o convite da reunião para participar o link para participar dessa reunião, só que às vezes não conseguem entrar devido à dificuldade, né? E a última, para poder, mais duas, só para encerrar logo aqui, para a gente desocupar todo mundo, eram 4, com a proposta da ANA para a revitalização do Rio Pardo. E essa é mais específica para a região próxima à Copasa, ali no ponto de tratamento de Taiobeiras. Por que a Copasa briga tanto com nós? É só. Oi, Will, deixa eu responder. Eu queria pedir desculpa porque eu esqueci de citar mesmo que essa cobrança ela vai ser feita pelo IGAN nos rios estaduais, nos afluentes do Rio Pardo, né? E nos poços artesianos, nas outorgas emitidas pelo IGAN. Desculpa não ter citado isso, gente. Não, tá bom. Ok. Adriana, por favor. Não, acho que ele falou aí, talvez eu não me expressei, mas quando eu falo do marco, ele está em vigor, porém a gente está nesse processo aí de gerir mesmo esse marco. E eu estou falando das cobranças porque a gente sabe que o Rio ele tem tanto essa questão do uso significante para o agricultor, tanto a nível federal como estadual. E aqui no estado a gente tem essa polêmica mesmo. A gente falou que a gente é contra porque a gente tem participado de vários comitês, a gente sabe das dificuldades dessa questão do pequeno, e principalmente quando é usos coletivos aqui nessas cobranças, que não é o caso aqui, mas eu só queria registrar isso. Essa questão do pequeno, e aí, assim, só para ajudar também, o agricultor familiar, infelizmente, né, a gente sabe das dificuldades do agricultor de produzir da porteira para dentro e sabe também da porteira para fora que ele tem que se adequar às leis vigentes. Então, hoje a gente sabe que o uso insignificante ele já é um condicionante, tanto para nível de Pronaf, que os agricultores acessam, como também para o desconto da CEMIG. A gente não queria isso, mas a CEMIG também já colocou isso como um regulamento, né, que tem que apresentar. Então, essa questão do documento, a gente sabe que os agricultores, não é que ele está, como que eu vou falar, infringindo a lei, mas ele está tentando se adequar. Eu gosto de usar a palavra habilitar para seguir o que está sendo imposto aí, que é essa questão do uso significante que tem que ter, né? Ok, obrigado, Adriana. Edilson? Não, só citou que eu não entendi a Copasa, eu gostaria que repetisse, se possível, a Copasa briga? Sim, são produtores, né? Eu converso como representante da classe deles, né? Eles me indagam essa questão, né? Eles moram próximo à barragem da Copasa, porém, quando determinada faixa do ano ali, já começa a partir de agora, a Copasa teve uma vez relatos mesmo das pessoas da comunidade lá para cima, relatou que a Copasa veio com a ANA, veio com todos os órgãos para poder punir quem estava puxando a água do Rio Pardo. E ainda não era o leito da barragem, o deságua da barragem, né? Ela ainda estava estava fora do excedente do ponto da onde que é feito os pontos de captação da barragem. É isso. Não, ok. A Copasa, ela relata para a ANA, para os agentes fiscalizadores, quem está captando irregularmente. Eu acho que é um papel da Copasa também perante a sociedade. Então, nada mais como um agente fiscalizador também. Como Sim, vocês também podem ser também um agente fiscalizador. Essas pessoas relatam ter o processo de ortoga em mãos, ter suas vazões estabelecidas, sendo que um produtor me relatou que uma vez o pessoal da ANA veio e fiscalizou e auxiliou ele no processo de ortoga, sendo que ela hoje tem essa ortoga de estima, que foi a ANA que fez para ele, entendeu? Aí eles relatam isso. Eu só repasso as palavras que me passam, né? Não, Darlison, é melhor, eu acho o seguinte, redige direitinho, tá? Manda aqui, a gente pega, responde todas as questões, vamos dar até publicidade a todos aqui que estão nessa reunião,
né? Não tem por que a gente só responder para vocês, vamos responder para todos, porque pode ser que essas dúvidas também aconteçam, né, com outras pessoas, tá? A gente vai fazer isso, né? O que eu vejo hoje é que situações passadas, principalmente situações de conflito, né? Que ninguém aqui está negando que não tenha acontecido, né? Lógico que aconteceu, e a razão pela qual a gente tem essa nova legislação, que a gente chama de marco regulatório, é justamente a existência anterior de conflitos, tá? Então, o ideal para todos nós é que todo mundo, como eu disse, tenha a sua carteira de motorista, entendeu? Tá? Todo mundo aqui possa usar a água devidamente regularizado, né? O marco regulatório hoje protege os menores usos, né? Hoje não tem mais essa questão que antigamente tinha nós diríamos, não temos uma indefinição com relação ao tratamento, hoje já tem um tratamento diferente entre o grande e o pequeno, tá? Mas faça isso, né? Manda aqui para a gente, redige direitinho, deixa o mais claro possível para que a gente possa também ser claro, né, ao responder, tá bom? Ok? Ok, Ok, Adar? então eu vou sair agora que eu tenho outra reunião presencial agora 4h10. Isso. Aí, muito obrigado aí, tchau para vocês, viu? Tá bom, Darson, tudo de bom para você. Senhores, então, tem mais alguma questão? Podemos encerrar? Senhores e senhoras, né? Porque eu estou vendo aqui que tem mais mulher do que homem nessa reunião, felizmente. Tamires, você que manda. Você que manda, Tamires. Posso fechar? Bom que as mulheres estão comandando aí. Podemos sim, viu? Até Tá ano que bom. vem. Gente, então me Muita nomei. água. Ok. Oneide, Adriana, o pessoal da Vitaeng, estamos à disposição aqui, tá? E caso seja necessária aí alguma reunião presencial, a gente pode programar aí, de repente, para tentar aí agilizar essa questão do cadastro, tá bom? Sim. Ok? Obrigada, Tá? gente. Nós vamos entrar em contato. Tá bom. Gente, então, grande abraço a todos e a todas. Eu vou encerrar, então, parar a gravação.